Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que alegria, que privilégio maravilhoso nós podemos estar aqui nessa manhã, louvando, engrandecendo ao Senhor, mas também podendo aprender da sua palavra, podendo ouvir a sua própria voz falar conosco. Isso é um privilégio muito grande, graças a Deus que nós temos esse privilégio. Por isso eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias, lá no Antigo Testamento, um livro conhecido de todos nós, um texto que nós aprendemos desde crianças e muitos de nós nunca se esqueceram dessa história. Abra lá primeiro Samuel, capítulo de número 17, história muito conhecida de todos nós. Primeiro Samuel, capítulo de número 17, e nós vamos ler apenas 10 versículos dessa história, e esses 10 versículos se encontram do versículo de número 40 até o versículo de número 50. 1 Samuel 17, 40 a 50. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 40 ao versículo 50. A palavra do Senhor diz assim: pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Vamos orar mais uma vez? Exaltado, Deus, seja o seu nome nessa manhã, Deus, pela sua palavra que foi aqui lida nesse momento e que agora, Deus, pela graça do Senhor, será exposta para nós, Deus. Que seja nessa manhã, Deus, o Senhor a falar ao nosso coração, Deus. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. É um grande prazer, é uma alegria ouvir a voz do Senhor, Deus, e por isso nós pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas e que a Tua voz, Deus, nos console, nos conforte e, se necessário, Deus, que a Sua voz possa nos exortar para que a cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor. Nós clamamos por isso, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto que nós conhecemos de cor, pelo menos a grande maioria de nós o conhece de cor. O problema desses textos que nós conhecemos de cor é que às vezes nós achamos que esses textos já não têm mais nada para nos ensinar. Que as lições deles já não são mais tão importantes assim. Afinal de contas, a gente já conhece de cor. O problema é que, por outro lado, já que a gente conhece de cor, nós costumamos a ignorar esses textos, deixar de lado. Ou, por outro lado, nós queremos então, isso é mais costumeiro para os pastores, nós tentamos tirar leite de pedra, tirar alguma coisa de onde não existe, tentando achar lições que não são ensinadas pelo texto. Isso acontece porque o texto já é conhecido e a gente tem uma gana, um desejo de que nós possamos ser aqueles que vão descobrir
a fonte da juventude, né? Um lugar, uma palavra, um negócio, uma lição que ninguém descobriu na história. Não precisa disso, né? A verdade é que não precisa, mas nós precisamos lembrar do que a palavra diz, sem ficar inventando a roda, sem tentar nada de novo, mas nós precisamos lembrar, não nos esquecer. Certamente, queridos, você já deve ter percebido que em alguns momentos da vida, nós sofremos alguns pequenos acidentes, né? Passamos por algumas vergonhas, algumas coisas do tipo, e quando isso acontece, é costume que a gente fique muito alerta, que a gente fique esperto, né? E ao ficar espertos, nós vamos tentar não cair mais naquilo. A gente tropeça num degrau, alguma coisa, opa, aqui eu tenho que tomar mais cuidado. Mas com o tempo, nós vamos perdendo isso. Agora eu estou seguro. É claro que a gente não pensa isso, né? É um negócio inconsciente. Mas nós vamos ficando seguros, nós vamos nos sentindo à vontade e nós vamos nos esquecendo dos perigos. Da mesma forma, queridos, acontece com a palavra. Nós vamos nos sentindo confortáveis conforme a vida vai passando, nós vamos nos sentindo mais seguros, nós vamos nos sentindo preparados e por isso nós vamos nos esquecendo de lições que são pequenas, mas ao mesmo tempo extremamente importantes. Eu queria lembrar você e chamar a sua atenção para algo nesse texto que tende a nos chamar a atenção, que é o que Davi estava fazendo. Ele simplesmente estava levando comida, almoço para os seus irmãos e para mais algumas pessoas daquele exército. Naquela época, queridos, era costume que cada um da sociedade, quando tinha uma guerra, fizesse a sua parte. Por menor que essa parte fosse, cada um tinha que fazer a sua parte. Hoje em dia é diferente, hoje em dia a gente paga imposto e o dinheiro de uma guerra ou alguma coisa do gênero para o exército, para a segurança pública, né, sai dos impostos. Ninguém precisa mais se juntar, né, às frentes de batalha para levar comida e coisa e tal. Hoje em dia a gente tem uma forma diferente de lidar. Mas naquela época, você precisava ajudar o exército, levando comida para as fileiras, ajudando com as vestes, enfim, você tinha um monte de tarefas ali que você precisava ajudar, né? E Davi estava fazendo uma dessas tarefas que eram consideradas, ou que nós podemos considerar muito pequenas, levar comida. Que grande tarefa, né? Que diferença isso poderia fazer na vida de um exército? Ou que diferença isso poderia fazer na guerra? Que diferença isso poderia fazer para a história de Israel? E quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que fez. É claro que não é levar comida, né? Mas eu queria chamar a sua atenção para que você não despreze as ações de Deus que são tomadas e conduzidas em coisas do dia a dia. Em coisas pequenas, em coisas que são muitas vezes por nós consideradas meio inúteis, né? Meio assim, desprezíveis, coisas pequenas demais, coisas sem valor. Mas, queridos, Deus está agindo em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não apenas algumas, todas. Sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas grandes ou pequenas, todas cooperam. E às vezes nós tendemos a dar importância às coisas. Por exemplo, uma pessoa chega para você e fala assim, puxa, olha, Deus me abençoou e eu troquei de emprego. Você fala, que beleza, glória a Deus por isso. Aí do mesmo lado chega outra pessoa e fala assim, Deus me curou de uma doença incurável. Você fala, aí sim, isso sim é um milagre. Não é uma questão de maior ou menor, mas é uma questão de valorizar as coisas que Deus está fazendo. E quando nós olhamos com essa importância para as coisas, nós tendemos a perder um monte de coisa que Deus faz. Tendemos a nos esquecer que Deus age nas pequenas coisas. E aí nós começamos a desprezar essas coisas. O pastor que está trazendo a mensagem acaba se tornando muito mais importante do que os irmãos que estão, de repente, limpando a igreja ou fazendo o almoço da comunhão, quem sabe? Mas a vida não é assim, queridos. A proposta de Deus não é assim. A proposta de Deus é que Deus age nas coisas mínimas da vida. Deus está o tempo todo agindo. E nós precisamos lembrar disso para que a gente não despreze as pequenas coisas. Para que a gente não despreze as coisas cotidianas da vida, porque até nelas
Deus pode acabar agindo. Se Davi não tivesse levado a comida para os seus irmãos, Deus não teria chamado a atenção dele que ele poderia fazer a diferença ali. Da mesma forma, se nós desprezamos essas questões pequenas, os pequenos serviços, as pequenas obras, as pequenas bênçãos que Deus faz, nós também podemos perder a oportunidade de perceber as grandes coisas que Deus faz, ou que Ele pode fazer através das nossas vidas. Em segundo lugar, queria chamar a sua atenção, queridos, para algo que também é comum das nossas vidas. Conforme nós vamos vivenciando a nossa vida, nós vamos perdendo a capacidade e a percepção, a sensibilidade de depender de Deus. Nós vamos nos sentindo confortáveis a fazer as nossas coisas, aos nossos estudos, ao nosso jeito, ao nosso trabalho. Nós vamos nos sentindo confortáveis com o jeito que a gente vive e por causa disso nós tendemos a desprezar o que Deus está fazendo. Ou nós podemos desprezar aquilo que Deus pode fazer. E aí nós acabamos nos sentindo religiosos, ou ficando religiosos. No sentido de que nós vamos pregando a palavra, nós vamos fazendo as coisas que Deus nos propõe, nós vamos trabalhando, nós vamos cuidando da nossa família, e nos esquecemos que, na verdade, quem está fazendo essas coisas não somos nós. Nós somos apenas a linha de frente, vamos dizer assim, mas quem está por trás de tudo isso, quem permite que as coisas aconteçam, é o Senhor. Quem permitiu que essa batalha fosse vencida, quem levantou Davi foi Deus, não foi ele. Não foi apenas a sua força, a sua inteligência, a sua estratégia, não teve nada a ver com isso, mas tudo teve a ver com o propósito de Deus. E nós precisamos lembrar disso, irmãos, Deus está agindo. Deus está fazendo um monte de coisas, e quais delas nós estamos realmente participando? Quais delas nós estamos realmente valorizando? Quais delas nós estamos identificando na nossa vida? E quais delas nós estamos perdendo pelo simples fato de que nós estamos acostumados demais com as nossas atividades cotidianas? E achamos que, na verdade, quem está fazendo as coisas, se alguma coisa dá certo ou se dá errado, ela dependeu inteiramente de nós, do nosso conhecimento, da nossa força, da nossa inteligência, das nossas estratégias, dos nossos sentimentos ou qualquer coisa do tipo. Tudo, irmãos, depende exclusivamente de Deus. Tudo depende de como Deus está agindo nas nossas vidas, na vida de quem nós amamos, no nosso trabalho, até mesmo nos nossos dons e talentos e também na nossa igreja e nas obras que Ele mesmo conduz que a gente faça. É preciso lembrar que Deus está no controle de todas as coisas, não somos nós. E nós não podemos nos esquecer disso, a menos que a gente queira se transformar em religiosos ou em espectadores do que Deus está fazendo e não participantes. Melhor é que a gente seja participante do que Deus faz, independente se seja algo grandioso aos nossos olhos ou pequeno. O importante é que nós lembremos que Deus está o tempo todo agindo e é Ele que está no controle de todas as coisas. Em terceiro lugar e último, eu queria chamar a sua atenção também para que a gente lembre do serviço, do servir. Veja, Davi foi levar almoço. Esse é um serviço que facilmente nós podemos desprezar. Poderíamos desprezar. Falar, poxa, levar almoço não é tão importante assim, né? Que trabalho menor, né? Limpar o chão é um trabalho menor. Melhor é você estar no louvor, você conduzir o som. Olha que poder, você pode ligar o microfone, desligar o microfone, né? Você pode fazer uma pessoa ser ouvida ou silenciá-la. Existem atividades que parecem que dão muito mais glória. É claro, se nós estivermos olhando para o nosso próprio umbigo, aí sim, dá glória para mim. Eu estar aqui na frente, uau, que glória. Mas eu estou aqui na frente porque Deus é maluco e me permitiu, né? Não me pergunte por quê, é condução do Senhor. Mas isso precisa ser lembrado, irmãos, de que não existem serviços maiores ou menores. Existe apenas o serviço que glorifica a Deus, ou um serviço que busca a sua glória pessoal. É claro que nós não somos chamados para servir por glória pessoal, por fama, por qualquer coisa do tipo, mas nós somos chamados para servir a Deus, para servir a sua glória, para exaltar o nome do Senhor com tudo que nós fazemos.
E é preciso, irmãos, que a gente olhe com atenção e com carinho para essa questão, para que nós não nos encontremos na posição de desprezar irmãos que aparentemente fazem serviços menores, aparentemente fazem pouco serviço. O pouco é muito para Deus, porque o pouco que glorifique a Deus já é muito. Às vezes nós podemos fazer até muita coisa, mas essa muita coisa pode não glorificar a Deus, e é preciso que a gente tenha atenção com isso. Será que o que nós estamos fazendo, seja pouco, seja muito, está glorificando a Deus ou apenas está nos trazendo uma glória pessoal? É preciso ficar atento com isso, irmãos, para que a gente não despreze ninguém, mas também para que a gente não se vanglorie demais, nem tampouco para que a gente se menospreze. Porque às vezes você pode encontrar irmãos na igreja que fazem pouco, que conseguem fazer pouco, aparentemente, né? Sempre aparentemente. Que conseguem fazer poucas coisas, ou coisas que são pequenas, que ficam nos bastidores, mas são muito importantes. E às vezes esses irmãos, na medida que a vida fica um pouco mais difícil, que a situação aperta, que às vezes o coração fica um pouco mais apertado, podem olhar para si mesmos e falar, puxa, eu sou meio inútil, né? Eu não estou fazendo nada de bom, eu estou fazendo muito pouco. Não existe pouco para Deus, existe aquilo que glorifica o Senhor. Se o trabalho é pequeno, se o trabalho é grande, se a demanda é enorme ou se a demanda é pequena, não importa. O que importa é se nós estamos fazendo para glorificar a Deus. Davi foi levar almoço para os seus irmãos. E ao fazer uma tarefa que pode ser desprezada por todos nós, ele foi usado para grandes coisas. Entrou para a história como o maior rei de Israel. Esse foi um dos seus feitos, derrotar o gigante Golias. Talvez, irmãos, o nosso Golias não seja um Golias real, né? um gigante de fato que a gente vai ter que guerrear com ele. Mas talvez os nossos gigantes seja a preguiça, o menosprezo, talvez seja a dificuldade de relacionamentos. O nosso Golias pode ser um monte de coisa, Mas nós só vamos enfrentá-lo se nós estivermos preparados para perceber e sensíveis para perceber aquilo que Deus quer fazer através de nós. Nem tampouco aquilo que nós queremos fazer, nem tampouco aquilo que as pessoas querem que a gente faça. Mas olhar, irmãos, para aquilo que Deus pode fazer, independente da situação que esteja ao nosso redor. Amém? Vamos orar? Bondoso, eterno Deus, nós clamamos nessa manhã, Deus, para que o Senhor nos desperte a sensibilidade de entender o que o Senhor está fazendo. Nas pequenas orações do dia a dia, naquela cotidiana que a gente às vezes despreza, que a gente não dá tanto valor, nas devocionais que nós fazemos no escondido do nosso quarto, mas também, Deus, nas atividades que nós fazemos aqui na igreja, no nosso trabalho, nas pequenas e grandes coisas do nosso dia a dia, que nós estejamos sensíveis, Deus, para entender o que o Senhor está fazendo, para podermos perceber o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor quer fazer, qual é a intenção do Senhor a nos permitir passar por determinadas situações. Que o Senhor possa nos ensinar, Deus, a enxergar as obras das Tuas mãos. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque todo bem vem do Senhor, porque todas as obras são obras das Suas mãos, ainda que o Senhor esteja usando as nossas vidas para operá-las. Nós clamamos, Deus, pela sensibilidade do Senhor para entender que não importa o que nós estejamos fazendo, tudo está no controle, no domínio e no governo do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque é o Senhor que governa as nossas vidas, porque é o Senhor que não permite, Deus, que nós nos gloriemos em nós mesmos, mas o Senhor nos lembra a todo momento, ó Deus, que quem está fazendo a obra, quem está operando, quem está no controle, no governo, inclusive das nossas vidas e principalmente das nossas vidas, é o Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque esse peso não está nas nossas costas. Nós não precisamos nos preocupar com o governo das nossas vidas, porque é o Senhor que está nele. Louvado seja o Teu nome, Deus, pelo Teu reino. Louvado seja o Teu nome pelo Teu serviço a nós, que nós não merecemos, pelo Teu favor, pela Tua graça, pelo amor infinito e extraordinário do Senhor. Deus, nós louvamos, exaltamos o Teu nome nessa manhã. Continua, Deus, falando conosco agora nas aulas de escola dominical. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos nos dividir agora em classe. Os casais seguem com o pastor Tiago, a classe do templo permanece aqui. O presbítero Ademir vai dar aula? Vai?
Então, quem for para a classe de instituta, segue com o presbítero Ademir, os demais adolescentes, crianças, podem descer também para suas classes.